Boa noite, igreja. Vocês estão aí comigo ou não? Amém. O pessoal da mesa fica doido comigo, né? O cara já começa metendo. Vamos lá, gente. Boa noite, é uma grande alegria estar aqui com vocês em mais uma noite para compartilhar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos assiste também, convido você a dar uma focada aqui, dar uma plugada aqui, para que essa palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, ela possa ministrar o meu e o seu coração. Louva a Deus, porque o Senhor já começou a preparar um enredo na mensagem lá no louvor. Hoje o louvor foi um louvor extremamente cristocêntrico, e nós falamos desse amor, e eu acredito que vai se conectar com a palavra de hoje. O tema da nossa reflexão de hoje, da mensagem que o Senhor quer falar conosco, já falou comigo, é uma pergunta, na verdade. Qual o valor do Evangelho? Qual o valor do Evangelho? Qual o valor, se a gente fala do Evangelho, a gente está falando de Cristo. Qual é o valor do Evangelho? Qual o valor de Cristo para mim e para você? É uma pergunta um tanto provocativa, talvez algumas respostas já brotaram na mente, mas eu convido você a não se precipitar, não se avexar, como nós dizemos lá no Nordeste, ter calma. E o meu objetivo, o meu desejo é que hoje, ao final dessa ministração, a gente tenha um pouquinho de clareza de qual o valor do Evangelho. E eu tenho um convite para fazer a todos que estão aqui, a você que está nos assistindo também, a se tornar um avaliador nessa noite. O avaliador é aquele que pondera, reflete sobre algo e determina o preço. E você pode ter valor avaliador, pode ser de bens materiais. De repente você vai lá na Rua do Ouro, lá em São Paulo, tem avaliador que diz se o ouro é bom, se não é, qual quilate que tem, que não tem. E o meu convite hoje é que eu e você, a gente consiga ter essa mentalidade de avaliador. Porque, efetivamente, nós gostamos, sim, de comprar, de pesquisar, de pechinchar, de fazer bons negócios. E esse é algo que já está intrínseco em nós. Mas quando a gente fala de avaliação, é bom ter muito claro que existem dois conceitos diferentes, que qualquer avaliador usa. O primeiro é o valor intrínseco real de algo. E depois o preço que a gente paga ou vende alguma coisa. Então, se algo vale 10, é o preço real, alguém pode comprar por 12 ou pode comprar por 8. Isso vai depender do valor que ele já viu o valor, ele vai tentar ter uma negociação mais ou menos produtiva. E esse valor, para ficar claro essa questão do valor intrínseco, cito um exemplo de uma água. Uma garrafinha de água de 500 ml, ela tem um valor intrínseco, ponto. Mas o preço dela é um no supermercado, o preço dela no restaurante é outro, o preço dela no aeroporto é outro. Então, dependendo de onde for, o preço varia, mas o valor intrínseco dela é a mesma coisa. Mesma forma, na feira, em geral, frutas e legumes, eles têm o mesmo valor intrínseco, mas no início da feira para o final, em geral, o preço tende a baixar. Tende a baixar porque a gente está numa situação tão inflacionária, tão louca, mas numa lógica normal de mercado, é isso que acontece. Mas, meus amados irmãos, quem nunca, se colocando como avaliador, pensou que tinha feito um bom negócio e depois viu lá que não era tão bom assim? Viu que comprou gato por lebre. Muitas vezes, se for ali no centro de São Paulo, às vezes você comprou, está feliz, anda 2 ruas, você viu que aquilo estava mais barato do que o que você imaginava. E, em geral, nós somos orgulhosos, porque quando a gente faz um bom negócio, a gente alardeia para todo mundo, diz que é o cara. Mas quando a gente faz um mau negócio, a gente engole seco e não divulga para ninguém. Em geral, essa é. E como a gente está só entre irmãos, né? Só entre nós aqui que está aqui, eu vou compartilhar um mau negócio, assim, não um mau negócio em si, né? Uma grande lição que eu tive sobre valorização de algo
Em geral, o cearense ele tem por cultura ser muito pechincheiro, como a gente fala lá. A gente quer buscar a melhor negociação e pesquisa e busca e negocia. E eu tinha muito isso em mim, reduziu bastante. Até porque o evangelho, quando ele entra na nossa vida, ele transforma tudo. Você começa a aprender que um negócio só é bom quando é bom para as duas partes. Não adianta você ter uma negociação extremamente sofrida e apertada do seu lado e de repente você faz para outra pessoa. Mas eu vou falar um exemplo, eu acho que esse exemplo tem uns quase 10 anos de casados. Minha esposa vai lembrar. E a gente foi pesquisando coisas de casa, nós procurávamos por uma cortina. E ela entrou numa loja e bateu um olho, e quando ela bateu o olho, disse, não olha para essa, não olha para essa, não. Ela olhou para aquela, exatamente aquela não, teoricamente, que eu já entrei na loja dando a panorâmica, né, vendo o preço, e disse, ela não pode, ela olhou exatamente para ela. E a vendedora começou a falar do bem, e dando as características da cortina, o material, tudo, e eu aqui no ouvido dela, não vale isso tudo não, a gente consegue comprar mais barato em outro canto. E eu ali, né, falando e tentando, não, vamos... Aí teve um momento, essa vendedora me deu uma lição de valor que foi fantástica. Ela olhou para mim dentro dos meus olhos, assim, numa classe, sem alterar o tom de voz. Posso falar uma coisa para o senhor? Disse, pode. Sua mulher é uma mulher inteligente, sofisticada? Sim, com toda certeza. É uma mulher empoderada, uma mulher que tem um bom gosto? Sim. Então ela está procurando algo de acordo com o valor dela. Então a gente não vai dar nenhum desconto aqui não. Aí eu tomei aquele... porque ela transferiu o valor da cortina para o valor que eu dava para minha esposa. E ela usou, lógico, uma tática de negociação, né, que é a autoconfirmação, que fica depois de você negar. Né? Eu falei sim, 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 e depois para dizer não. Mas essa vendedora, ela sabia o valor do produto que ela tinha, ela sabia a qualidade do produto que ela tinha, e ela não ia entrar em barganhas desnecessárias. Isso foi uma grande lição que eu tive. Mas ainda nessa brincadeira, todos nós como avaliadores aqui, é difícil hoje avaliar uma caneta Bic hoje? Acho que não, né? Todo mundo conseguiria avaliar facilmente. Um eletrônico, talvez se tornou muito fácil. Você tem a configuração, você entra lá no Google, diversos sites de busca, comparadores, é fácil você achar. Como teoricamente bens mais padrão, né, como um arroz, um feijão, teoricamente, né, que a gente está numa loucura inflacionária, é mais fácil de você auferir um valor e, por conseguinte, buscar um preço. Mas aí tem coisas que são mais difíceis de você valorizar, de você valorar. Quando você vai para uma ação de uma empresa na bolsa, é mais difícil, porque aí você tem diversas variáveis, um espirro na China, um comunicado de um político já altera o mercado. Se você vai para algo mais raro, que não tem um valor de falsa comparação, é difícil. Você pega uma música não lançada, que se descobre de um gênio da música. Isso aí tem um valor inestimável e as mentes buscam encontrar um valor para valorizar isso, ou quer seja um autógrafo de um artista. Tem muitas coisas que você não consegue comprar pelo valor que ela tem, porque ela se torna muito mais valorizada do que o que ela efetivamente é, pela sua raridade, pela sua escassez. E tem algumas outras coisas que a gente tem dificuldade de valorizar, porque elas são, como é que eu posso colocar aqui? Elas são mais sentimentais e menos materiais. Qual o valor de um sorriso? Qual o valor de um abraço? Qual o valor de uma oração? Qual o valor de uma paixão adolescente lá? Não tem valor, você não consegue mensurar. Qual o valor de um Natal em família? Embora muitas vezes tem alguns desconfortos, mas só sabe o que é passar um Natal sem ninguém, quem já passou. Então, assim, todas essas questões são questões que têm valores inestimáveis. Qual o valor de você chegar aqui numa quarta-feira, depois de um dia de trabalho, e receber um abraço do Cláudio? Não tem preço, meu amigo. Você já recebe um abraço do Claudião, sua quinta-feira já é outra. Então, tem coisas que são imensuráveis. E nesse quesito, toda essa explanação inicial é para nos dar ferramentas para tentar avaliar com mais cuidado o Evangelho. E você e eu, como avaliador, qual estratégia você usaria para avaliar o Evangelho? Se for um bem eletrônico, você entra lá dá um Google, vem em buscador, é fácil. Mas qual o valor, qual estratégia você e eu utilizaria
para valorizar esse evangelho. Não é uma lição tão simples, mas glória a Deus que o Senhor nos deixou a sua santa palavra e através dela, até isso, nós conseguimos buscar respostas. E o critério de valor na Bíblia, como tudo na Bíblia, é ao contrário, é contracultural, não segue a lógica humana. Na Bíblia, uma única moeda tem mais valor do que uma oferta robusta, mediante o coração de quem ofertou. A viúva simples, com a sua única moeda no reino dos céus, foi muito mais valorosa do que uma oferta robusta de um homem que tinha sobrando. Na Bíblia, uma oração silenciosa e humilde, num quarto, com gemidos inexprimíveis, tem muito mais valor do que uma oração do líder religioso em qualquer estádio que tenha, por mais eloquente que ele seja. É isso que Jesus nos deixou no Sermão do Monte. O Evangelho nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, que obediência vale mais do que sacrifício. Às vezes você pode ter um sacrifício, você pode ter uma obra imensa, mas foi o que o Senhor nos ensinou através da exortação a Saul. Obediência eu quero e não sacrifícios. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15. E nesse contexto, entendendo que tudo é ao contrário, que no reino dos céus as coisas são mais complicadas quando comparamos com a lógica humana, é que nós devemos nos debruçar nessa reflexão de hoje. Abra suas Bíblias em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 13. Não precisa ler ainda, só deixa aberto. Eu vou dar um breve pano de fundo a respeito desse capítulo 13, e depois nós vamos chegar no texto específico. Vamos lá. O texto de hoje está inserido no capítulo 13. Nesse momento, a primeira parte do ministério de Jesus já tinha ocorrido. Ele já havia separado os seus discípulos, já tinha feito alguns milagres, o ministério de Jesus começava a ter uma ascendência no âmbito dos homens. Jesus já era mais visto nesse sentido. E Jesus, no seu ministério como perfeito homem, o perfeito Deus homem, no ministério de Jesus ele curava, no ministério de Jesus ele pregava, no ministério de Jesus ele profetizava, falando de coisas que aconteceriam no futuro, mas também dentro do ministério de Jesus ele tinha uma característica muito importante, que era o papel de mestre. Ele era um bom mestre, ele parava e ensinava. Só que o ensino de Jesus era algo meio de difícil compreensão da lógica humana, porque ele ensinava por parábolas. E a parábola por si só, ela é algo muito simples do cotidiano da pessoa, mas que tem implicações eternas. Para Jesus, uma simples videira não era uma simples videira, um simples pão não era um simples pão, ele pegava coisas do dia a dia, um pastor, uma ovelha, ele pegava coisa dos dia a dia ali, e ali ele penetrava a sua palavra com as lições eternas. Mas nesse mesmo capítulo 13, lá na parte inicial, não vou ler, Jesus fala que ele ensinava por parábolas propositadamente, porque a parábola, para aquele que não entendia, era apenas uma história. Mas para aquele que abriu o seu coração pelo Evangelho, era transformação. E aqui Jesus ele fala exatamente isso, que ele fala para que aqueles que ouvem não escutem, para aqueles que veem não vejam ou não compreendam. Isso está no verso 13. E esse capítulo 13, dentro dessa lógica de Jesus mestre, ele faz uma maratona que não é de Netflix, ele fez uma maratona de parábolas. Ele, num momento só, ele ensinou 7 parábolas, 4 delas públicas, com a grande multidão, e 3 mais seleta aos seus discípulos mais próximos. Publicamente ele falou da parábola do semeador, do joio do trigo, do grão de mostarda e do fermento. Aos discípulos, no ambiente mais recluso, ele falou a parábola do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede. E em todas essas parábolas, embora use elementos diferentes, como a grande maioria das palavras de Jesus, ela fala de reino, do céu,
e reino do inferno. Ele fala dos que são aprovados e dos que serão reprovados. Ele fala dos que serão queimados e dos que serão guardados. Em geral, toda a parábola de Jesus, ela tem um ensinamento eterno relacionado aos que ficarão com ele na glória e aos que se rebelaram contra ele e não usufruirão do seu amor. Então, dessas 7 parábolas, nós vamos ler 2 parábolas. Vamos ler a parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola de grande valor. Está a partir do verso 44. Diz assim o texto sagrado, o próprio Jesus falando: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A segunda parábola. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Separando essas 2 parábolas nesse início aqui, para a gente compreender um pouquinho mais o texto, essa parábola do tesouro escondido remete a alguém, provavelmente um camponês, que trabalhava para alguém e despropositadamente ele está cavando, ele está fazendo algum trabalho ali, ele se depara involuntariamente com esse tesouro de grande valor. E para a nossa mentalidade mais moderna, né, que a gente já saiu da era do dinheiro físico, agora está num dinheiro totalmente eletrônico, é difícil. Mas naquela época não existiam cofres, não existiam sistemas bancários, não existiam seguranças, existiam muitos salteadores. E ali muitas vezes o dono da casa, para guardar o que ele tinha de valor, ele botava numa caixa, ele colocava em algo de barro e escondia. Só que esse cara podia morrer ou ele poderia esquecer onde ele guardou e esse tesouro seria encontrado por outra pessoa. Isso pode ser muito distante da nossa realidade, mas quem é nordestino sabe. No Nordeste ainda existem os mitos da botijas, que eram, principalmente na primeira parte aí do século XIX, no Nordeste, por ter muitas guerras, cangaceiros, perseguições, muitas das pessoas tinham a prática de pegar um tonel de barro, algo de barro, e esconder com seus recursos. E tem casos de pessoas, 30 anos depois, 40 anos depois, achavam involuntariamente. Então é nesse contexto que um camponês, fazendo a sua rotina do dia a dia, ele se depara com a pedra, com um tesouro escondido de valor inestimável. E a outra parábola fala de um homem, de diferente do camponês que estava lá na sua rotina, que ele era um negociante e ele tinha por prática se esforçar para buscar boas pérolas. Então ele tinha uma atitude, ele ia buscar essas boas pérolas. Só que na região de Jerusalém, Israel, as pérolas não tinham boa qualidade. Em geral, elas oriundas do Mar Vermelho, eram as pedras mais ruins, e as pérolas boas já ficavam mais distantes, na região do Golfo Pérsico, Irão, até mesmo no Oceano Índico. Então, Jesus falava isso, mas por contexto daquelas pessoas, eles viam alguns negociantes que viviam viajando em busca de comprar coisas e voltar, e eles com certeza se lembraram de algum. E nesse contexto fala de um negociante que foi lá, encontrou algo de valor, a pérola das pérolas, ele volta, não sabe o tamanho desse retorno dessa viagem, pode ter sido muito longa, vende tudo que tem e vai lá e compra novamente. E nesse contexto, essas 2 parábolas têm várias lições. Eu extraí 4 lições para que nós possamos meditar um pouquinho e buscar ter algo mais prático nessa noite. A primeira lição é que todos estavam perdidos, sem saber o valor. Todos estavam perdidos, sem saber o efetivo valor. E os 4 estavam perdidos, sem saber o valor. Mas como assim, Júnior? Você falou do camponês e você falou do negociante, mas lembra-se, tem uma máxima que para dar negócio tem que ter 2 pessoas, né?
Então você tem dois ocultos aí, que um é quem vendeu o terreno e outro é quem vendeu a pérola. Então para esses 4 homens, até que 2 deles realmente encontram o que tem valor, eles estavam perdidos sem saber o valor efetivo que tinham aqueles bens. E há uma diferença entre esses dois, que o camponês não procurou. Aleatoriamente, ele achou aquele tesouro. Se a gente transportar para os dias atuais, quem não conhece uma pessoa que vive a sua vida sem propósito, sem buscar algo maior e vai deixando a vida levar. Já o negociante é alguém que se esforçava para encontrar algo de valor. Nós também podemos pegar um exemplo hoje de pessoas que se esforçam, talvez já confrontadas com um vazio existencial, na busca de encontrar algo que preencha esse vazio, quer seja através de relacionamentos, quer seja através de religião, de mandinga, de horóscopo, de time de futebol, do que você imaginar, tudo que você imaginar. Eu já vi pessoas assim, que a cada 2, 3 meses que você vê, ela está de cabeça numa nova fonte, buscando encontrar a resposta, buscando encontrar o grande valor. E nesse caso, a primeira lição que fica é que os 4, até então, estavam perdidos. E essa é a situação da humanidade sem Cristo. Até ser revelado o poder de Deus, o verdadeiro evangelho, todos estão perdidos. A segunda lição é que Cristo, por sua graça, se revela. Chegou o momento que para aquele cara que estava trabalhando no campo, chegou o momento que ele viu o tesouro, e da mesma forma que para o negociante chegou o momento que ele se deparou com algo que ele nunca tinha visto. Isso aí é um link perfeito com a graça de Cristo. Quem já foi alcançado por esse amor, ele sabe que perambulou por muitos caminhos, viu muitas coisas interessantes, teve algumas alegrias temporais, teve algumas coisas que de certa forma preenchiam, mas no momento que a graça de Cristo se revela e as escamas caem dos olhos, é algo incompreensível. E é exatamente isso que aconteceu. É exatamente isso que continua acontecendo. Cristo, da mesma forma que se revelou, nessa parábola, a gente sempre tem que fazer o link entre o físico e o eterno, da mesma forma que ele se revelou como um evangelho, como tesouro de grande valor para aqueles 2 homens, ele continua se revelando ainda hoje. A graça de Cristo continua abundante, atraindo pessoas. E tem uma terceira lição, que essa é um pouco que a gente tem que buscar um entendimento um pouco mais profundo, e no sentido que essa lição, ela continua tão viva e vai continuar viva enquanto nós permanecermos aqui até Cristo voltar. Numa mesma situação, uma pessoa encontra valor e para outro não tem valor algum. E uma lição que tem nessa parábola o que é? Alguns viram valor e para outros não tinha valor. Por que se diz isso? A palavra diz que o camponês, cheio de alegria, foi lá e vendeu tudo. Que o negociante, ele parou, retornou e comprou a pérola de grande valor. Só que a gente não pode esquecer dos 2 agentes ocultos dessa parábola. Se existia um camponês, existia o dono do terreno. E esse cara, ele não se atentou que um simples funcionário dele, em algum momento ele chegou com uma oferta para comprar o seu terreno. Ele viu que valia, esse terreno velho aqui, por que esse doido está querendo comprar esse terreno velho aqui? Vou vender. Ele nem se atentou e disse, mas por que esse cara trabalhou a vida toda aqui e do nada ele chega com esse estalo aqui como se tivesse encontrado algo aqui? Então, o camponês encontrou o valor e o vendedor do terreno, para ele, aquele valor financeiro que o camponês estava comprando era mais do que suficiente. E no caso da pérola é mais gritante ainda, porque o negociante comprou a pérola de outro. Então esse cara, ele estava com a pérola de valor inestimável, a pérola das pérolas, e ele vê alguém que vê essa pérola, volta, vende tudo que tem, faz uma proposta e ele nem pergunta, mas por quê? Por que esse cara veio aqui e está fazendo essa proposta
Sei que essa pérola é até boa, mas ele está pagando um valor que é incompreensível. Eu não deveria ficar com ela, eu não deveria buscar o que tem nela. E ainda assim, meu amado irmão, minha amada irmã, isso ocorreu e continua ocorrendo e vai continuar ocorrendo. O mesmo Cristo que era chamado por mestre e Messia por alguns, era chamado de Beuzebu no outro instante logo adiante. O mesmo Cristo que era chamado de grande mestre, outro falava, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, numa mesma situação, no mesmo contexto, alguns viam um grande valor e outros viam valor nenhum. E hoje continua sendo essa máxima presente. Quem não conhece pessoas que o Espírito Santo só falta abrir a cabeça deles, serrar para colocar dentro a verdade de Cristo. Tem sinal, tem prodígio, tem maravilha, tem promessa, tem pregação, tem sofrimento, muitas vezes tem deserto e de tudo que dá a pessoa diz, não, quem sabe um dia. Isso não é para mim não. Eu até acho legal esse negócio de Cristo, mas ouvi dizer que tem que se arrepender, né? Então esse negócio de se arrepender dos meus maus caminhos, essa troca nesse valor para mim não faz sentido, né? Mas inclusive, infelizmente, a gente tem visto um evangelho sendo pregado que até o arrependimento não precisa mais, né? Você vai lá e o preço, precioso preço de sangue da cruz que foi cantado hoje é como não se tivesse valor algum. E nós chegamos agora no quarto e último ponto, que é a pergunta lá inicial. Qual o valor do evangelho na ótica desses dois homens? É uma palavra única, tudo. O valor do evangelho é tudo. O texto é claro que aquele que, ao desenterrar o tesouro, ele foi lá, vendeu tudo que tinha e alegremente comprou. Aquele que viu a pérola das pérolas, a pérola de grande valor, foi lá, vendeu tudo o que tinha e a comprou. E eu preciso ter muita clareza e deixar algo muito claro, que eles não compraram a salvação, gente. A gente não está falando de indulgências aqui, pelo amor de Deus. Eles receberam a salvação por graça. O Senhor saltou o tesouro para um, o Senhor saltou a pérola para outro. Mas alguém pode dizer, não, Júnior, mas o cara da pérola, ele lutou e ele foi lá, ele mereceu coisa nenhuma. Quantas pessoas você vê aí lutando com a sua própria força para buscar um sentido, um propósito, e continua como alguém correndo atrás do vento? É a graça de Jesus que faz isso. Só que, após a graça de Cristo confrontar aqueles dois homens, exigiam uma resposta. E após a graça de Cristo nos encontrar, ela continua exigindo a mesma resposta. Qual o valor que você dá para essa graça? Qual o valor que você dá para o sangue de Cristo derramado na cruz? Qual o valor que eu e você dá por uma cédula, né? Que a palavra de Deus fala que a nossa dívida, o nosso pecado é como se fosse uma cédula impagável. E Jesus Cristo, ele pega a minha, a sua cédula e rasga de algo que você nunca conseguiria pagar. Qual o valor que a gente dá para isso? A gente pode renegar, a gente pode tentar dar um valor mínimo para tentar dizer, não, Jesus, eu até vejo um valorzinho aqui, eu vou te dar 3% da minha vida e fica satisfeito com isso, que é o que eu tenho para te dar hoje, Jesus. Só que o Evangelho diz, é tudo. E é tão prova que é tudo, que na situação do jovem rico, ele falou, Jesus, eu te fiz tudo, eu faço tudo. E Jesus fala, uma coisa te falta. Então, uma coisa que falta para Jesus é o mesmo que faltar tudo. E ele falou, vai lá, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Porque Jesus, ele continua ainda nos ofertando a sua graça, o seu amor por benevolência, mas olhando qual é a nossa resposta a esse amor e a essa dívida impagável. E nesse contexto, a gente pode aprender com alguns homens de Deus. Pedro, ao ser alcançado por essa graça, ele não olhou para trás, deixou seu barco, sua renda, sua perspectiva profissional e seguiu. Mateus, ao ser alcançado por essa graça, abandonou poder, riqueza, status, proteção romana e seguiu Jesus. E nesses dois momentos, é claro, imediatamente eles o seguiram. E a pergunta que fica é qual o valor, efetivamente, que eu e que você temos dado ao Evangelho de Cristo.
Paulo, o grande apóstolo Paulo, que foi achado no caminho de Damasco, nos deixou o que para ele é o valor do evangelho comparado com todas as outras coisas. Filipenses 3, verso 8, diz assim o texto sagrado. Filipenses capítulo 3, verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e as considero como esterco para ganhar o poder de Cristo. Então, quando Paulo começa a colocar na balança todas as coisas e esse amor de Cristo, o poder do Evangelho, ele fala, eu tive que perder todas elas por ele, mas ainda assim eu as considero todas como esterco, em comparação com o amor de Cristo. Dá um glória aí, igreja, só enquanto eu dou um gole de água aqui. O povo é avivado. Vamos lá, gente, e aqui já caminhando para o final, nós voltamos à pergunta, qual o valor eu e você tem dado ou damos ao Evangelho? Fazendo aquele exercício inicial que eu pedi para cada um de nós nos colocarmos como um avaliador. Poderia ser uma caneta, poderia ser um eletrodoméstico, poderia ser um abraço, poderia ser algo raro, mas ele chega no seu colo o Evangelho de Cristo, para você valorar. E qual o valor que você vai precificar esse Evangelho? E talvez a resposta inicial, não, o valor de Evangelho é tudo, e ainda continua permanecendo tudo, fazendo até o link com esse homem, com os homens lá do texto bíblico. Mas achar que vale tudo e não viver como se valesse tudo é hipocrisia ou falácia. Porque quando a gente diz que vale tudo, a gente paga o preço que vale. E o que vale não são as nossas falácias, são as nossas ações. Eu posso dizer, não, isso aqui vale muito, vale muito, vale muito. Você quer comprar? Não, não quero não. E quando a gente vê o valor que realmente vale, a gente tem que tomar uma decisão que é relacionada às nossas ações. As nossas ações é que efetivamente vão dizer o valor do Evangelho. A gente pode terminar aqui no exercício emocional, tocar uma música e todo mundo sai dizendo assim, vale tudo, Jesus. Não, beleza, sim. Mas tirando a emoção, voltando à sua realidade, olha para trás e como você tem vivido, mediante esse amor na cruz. Você tem vivido como se valesse tudo? Ou você se compromete a viver daqui para frente como se efetivamente valesse tudo? Ou não? Não, Jesus, eu até 50%, se você me der 50% de desconto no Evangelho, Deus, parcelado em 12 vezes, eu tento encarar, Deus, mas para pagar tudo, fica difícil. Fica difícil. E essa palavra me rasgou porque essa é uma verdade. Quando a gente para pensar, nós damos o devido valor, ele é efetivamente o centro, ele é a nossa prioridade, sabendo que Jesus Cristo ele não divide a sua glória com ninguém. E se o Evangelho é tudo para mim, o quanto nós temos dedicado a nossa vida para esse Evangelho? Se ele é tudo para mim, eu coloco lá na minha lista de prioridades do dia e Cristo, ele nem aparece. Por dias, por semanas, por meses, eventualmente eu venho na igreja, eventualmente eu escuto alguma coisa, mas se ele é a prioridade, onde ele está no meu calendário diário? Se ele é a minha prioridade, existe oração, existe leitura da sua palavra, existe testemunho, existe jejum. Se ele é a minha prioridade, e eu sabendo que o pecado lhe fere, eu continuo praticando o pecado desenfreadamente, sem compromisso nenhum com o sofrimento ou com a tristeza daquele a quem eu digo que vale tudo. E se é prioridade, eu tenho testemunhado desse amor, eu tenho vivido como um crente agente secreto. Não, ele é a minha prioridade, Deus. No nosso quarto ali, só nós dois, Deus. Só nós dois ali, isso é a minha prioridade. Mas no mundo, Deus, você sabe, né? Está ficando mais apertado, se posicionar, trabalho, não sei, Senhor. Jesus, entre quatro paredes, parece aquele cara que tem aquelas histórias, né? Que assume uma mulher só na casa dele e não tem coragem de sair com ela de mão dada na rua. E muitas vezes tem cristãos que se posicionam assim.
E se é a nossa prioridade, nós indicamos tudo o que é bom para quem nós amamos. Se nós compramos um bom produto, nós indicamos. Se nós comemos num bom local, nós indicamos. Se nós tivermos a oportunidade de fazer uma boa viagem, em geral você diz, pô, vai lá que é legal. Se é uma mulher que ela compra um bom produto e faz bem para o corpo, ela indica para uma amiga. E esse evangelho, que é o poder transformador do evangelho, por que a gente não fala dele para ninguém? Por que a gente não indica para ninguém? A gente indica tudo, a gente indica até ação. Cara, irmão, tem uma ação aqui que é benção, olha aqui o gráfico está baixando e tal, compra. Até ação a gente indica. Criptomoeda, que é um negócio que a gente tem até dificuldade de entender, a gente está lá indicando, passando o zap, aí compra. E qual o valor nós temos dado para o Evangelho de Cristo? Essa é uma pergunta dura e com certeza não desceu redondo para mim, continue martelando, e eu espero que não desça redondo para você, porque se descer redondo para você é uma autorreflexão que você faz, que você tem pago na completude o preço que o Evangelho efetivamente vale. E eu queria chamar o Marcelo, se ele puder subir aí a gente já está quase finalizando. Recapitulando o que a gente meditou e refletiu aqui hoje, a gente falou de 4 pontos. Naquela parábola e na vida todos estavam perdidos, e ainda hoje muitos continuam perdidos, carentes da glória de Deus. E chega um momento que Cristo, com a sua graça, ele se revela, como se revelou para aquele camponês, como se revelou para aquele negociador. E ali você toma uma decisão, se você aceita ou não aceita essa graça revelada de Cristo. Também falamos que no mesmo contexto, pessoas dão valor a esse evangelho, para outras as pessoas não dão valor. Lembremos daqueles que venderam o que tinham sem saber o verdadeiro valor que tinham. E por último qual o valor do evangelho? O texto é muito claro, tudo. Não para comprar a salvação, não para comprar o amor de Cristo, mas após recebermos esse amor, após sermos atraídos por essa graça, nós temos que viver condizente, sabendo o preço que Ele pagou. Imagine numa vida, você tem uma grande dificuldade financeira, está degladiado e um amigo seu distante vai lá sem você saber, vai lá e paga aquilo, e quita aquele débito, e você fica sabendo depois, e você eventualmente quando você vê aquele cara, você está até meio envergonhado. Cara, não precisava não, ia dar um jeito de pagar. Eu disse, não meu irmão, fiz isso por amor a você. Se muitas vezes por um amigo a gente se posiciona assim, alguém que pagou algo para a gente, um familiar que nos ajudou em algum momento da vida, e isso tem que ser o nosso comportamento para Cristo, viver de uma forma condizente ao amor dele, ao preço que ele pagou na cruz, como foi cantado aqui. Mas essa palavra, meu amado irmão, não é só tão dura, eu sei que mas ela tem uma esperança para nós, porque eu pedi para cada um de nós nos colocarmos como um avaliador no início, e talvez a conclusão dessa mensagem é que talvez a gente não seja um bom avaliador do Evangelho, como o que a gente pensa. Talvez a gente começou lá no início e disse, não, você já vê algo na sua cabeça, e quando a palavra de Deus foi revelando, disse, não, acho que eu não sou um bom avaliador, não tenho vivido de uma forma condizente com isso. Mas há esperança para nós, meu amado irmão, porque existe um perfeito avaliador, que é Cristo. Porque um avaliador humano, ele tenta lá, ele luta para buscar o preço, busca informações, e ele tenta, muitas vezes ele dá um tiro no escuro para achar o que é o valor. E Cristo, Jesus Cristo, sabendo o valor que eu e que você tem, que é nada, ele pagou o preço de tudo. Sabendo que eu e você não vale nada, sabendo que a gente só ia preteri-lo, que muitas vezes nós íamos renunciá-lo, que muitas vezes nós íamos pecar e cair no mesmo pecado, ainda assim olhando para mim e para você, naquela cruz ele fala, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E aquela palavra ecoa para todos. E ali Cristo, como um bom avaliador, ele pega toda a humanidade e paga na cruz o preço impagável, por uma mercadoria de meia boca para horrível que somos nós. Mas Jesus, sabendo que não valíamos nada,
Ele pagou o preço de tudo. E nós sabemos que Ele pagou o preço de tudo, muitas vezes respondemos com nada. E que nós possamos entender que existe sim um perfeito avaliador que pagou esse alto preço na cruz, pelo meu e pelo seu pecado, e que há esperança em Cristo Jesus para recomeçar. Há esperança em Cristo Jesus para mudar de rumo. Há esperança em Cristo Jesus. E olha o que Pedro escreveu a respeito de Cristo, a respeito de como Cristo nos comprou. 1 Pedro 1:18, 19. Pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então toda a nossa pequenez, toda a nossa fragilidade, tudo o que há de ruim em nós foi comprado por um sangue de um cordeiro perfeito, que assumiu um preço que nós não deveríamos pagar, que no meu e no seu lugar pagou uma dívida impagável, que pelo seu sangue comprou o nosso sofrimento, o sofrimento eterno, ali Ele cravou naquela cruz. Que nós possamos entender que existe sim um perfeito avaliador, que é Jesus Cristo. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Queria fazer algumas orações. Se puder baixar a luz aqui, eu agradeço. Mediante essa palavra, eu não poderia já inicialmente fazer uma pergunta. E talvez essa pergunta, somos todos caseiros aqui, mas essa mensagem é transmitida no YouTube, pessoas assistirão depois. E eu tenho a responsabilidade de perguntar, ao ser deparado com esse tesouro de grande valor e com essa pérola, se você ainda não teve contato com Jesus Cristo e você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, eu peço onde você está, tanto aqui como no YouTube, ou você que assistirá essa mensagem depois, que coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Eu me reconheço como pecador e reconheço o verdadeiro preço que o Senhor pagou na cruz pela minha vida. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Perdoa os meus pecados, guia a minha vida. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Mas tem uma outra pergunta, que é, de repente você já caminha no Evangelho, está numa longa jornada, é um crente maduro, ou em transição, ou em caminhada, e essa parábola e palavra tocou o seu coração, trazendo uma clareza que de repente nós não temos vivido condizentemente com esse amor de Cristo. E a pergunta é se você quer efetivamente trazer um novo valor para essa relação, se comportar de outra maneira, vivendo tudo que Deus espera de nós. Óbvio que somos pecadores, falhos, mas se você entende que olhando para trás, fazendo avaliação para trás da sua postura como avaliador, se está aquém e você reconhece, se existe arrependimento nos seus lábios, peça perdão a Deus. Senhor, me perdoa, me ajuda, Pai, sou falho, pecador, mas eu quero mudar, Pai, eu quero mudar de patamar, eu quero seguir um outro nível de relação contigo, meu Senhor. Eu quero viver condizente a esse sacrifício na cruz. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria aqui chamar o Kleber e a Tati. Nós vamos cantar esse louvor mais uma vez, para que a gente reflita que foi por amor que Ele entregou a sua vida, que Ele nos comprou, que Ele nos amou. E ao final nós encerramos orando. E você tem o seu tempo, você tem liberdade no Senhor. Você pode se ajoelhar, você pode ficar de pé, você pode sentar. Usufrua da presença do Senhor. Louve ao Senhor.
tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Santo Deus, Jesus, obrigado, Pai, por esse perfeito sacrifício na cruz. Por amor, Pai, o Senhor se entregou, mesmo sabendo, Pai, do nosso real valor, do nosso preço insignificante. Obrigado, Pai, por esse perfeito amor, pela Tua graça abundante, imerecida, que nos alcança e nos dá a oportunidade, Pai, de viver a vida eterna contigo, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado por ter pago uma dívida, Pai, que nunca conseguiríamos pagar. Obrigado, Senhor, por, sem entender a razão, o Senhor nos escolheu e nos chamou de filho e nos adotou e nos levou, Senhor Deus amado, a um outro patamar de relação, de escravos do pecado. Passamos a ser chamados filhos de Deus para a Tua glória, Pai. Te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, a começar de mim, Pai. Me ajuda, Senhor Deus amado, a viver de uma forma digna, condizente com o sacrifício de Jesus na cruz.
não um pouco melhor do que alguém que está no mundo para achar que eu sou bom o suficiente, não melhor do que o velho homem e dizer, não, eu já melhorei o suficiente. Não, Senhor, isso é muito pouco por tudo que o Senhor fez por nós. Me ajuda, Pai, nos ajuda a viver dia após dia, Pai, lutando contra a nossa carne, lutando contra o nosso pecado, Te buscando, Senhor Deus amado, dia após dia, de uma forma intensa e profunda. E que nós possamos, Senhor Deus amado, viver de uma forma condizente e digna. E que hoje eu não consigo dizer, Pai, que para mim o Evangelho vale tudo. Mas me ajuda, Deus amado, a caminhar nesse alvo, Pai. Para dia após dia esse tudo, Senhor Deus amado, se tornar mais claro em nossa vida, na minha vida. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja o centro de tudo, Pai. Que não haja, Senhor Deus amado, distrações, que não existam outras prioridades, Pai. Que o Senhor seja o centro. Que nós possamos, Senhor Deus amado, buscar primeiro a Cristo. E todas as demais distrações, o Senhor vai cuidar por nós. Tudo aquilo que é necessário. Tira, Senhor Deus amado, a distração, Pai, com tantas coisas terrenas que tiram a nossa paz, tiram o nosso foco. Nos ajuda, Deus amado, a focar, Senhor Deus amado, no sangue da cruz. Nos ajuda, Deus amado, a viver, Senhor Deus amado, no mundo terreno como um ser espiritual. Purifica, Senhor Deus amado, a nossa mente, o nosso coração. Arranca, Senhor Deus amado, tudo que tem que ser arrancado. Purifica-nos, Deus, e em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra seja um marco em nossas vidas. E que nós possamos, Senhor Deus amado, a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, já viver de uma forma diferente, dando o valor que o sangue de Cristo na cruz, que o Cordeiro perfeito sofreu por nós, de uma forma condizente com esse amor, Pai. Fique de pé, erga suas mãos, vamos encerrar. Senhor Deus, nós te amamos, Pai. Nós te amamos. Que o amor de Deus, Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que mesmo sabendo que não valemos nada, pagou tudo por nós, e que a consolação e que a comunhão do Espírito Santo, que nos ajuda a seguir nessa caminhada, esteja com você, esteja com a sua família. Um excelente resto de semana. Que Deus vos abençoe. Vão na paz.